Óbvio, sendo sincero e realista e sem clubismo, né, que o pênalti foi muito importante, né, para a vitória do Palmeiras. Mas tudo se originou pela uma falha de saída de bola do São Paulo e a blitz do Palmeiras. Por isso que eu falei nas histórias anteriores aqui, como o Vitor Roque é importante, né? Porque apesar da estreia e ter vindo no futebol espanhol, né? Porque muda, não importa se ficou pouco tempo ou não, a estreia do atleta, jovem ainda, moleque te dá profundidade, te dá saída de jogo e briga em todas as bolas, só que ele faz uma coisa que poucos têm, leitura de jogo. Sabe a hora de ter que atacar o zagueiro, sabe a hora de ter que recuar. Então foi um dos caras que foi o pilar que ajudou para sim fazer a pressão e originou o pênalti. Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Rapaz, a Leila Pereira resolveu abrir a caixa de ferramenta para cima dos veteranos do futebol brasileiro. E o negócio explodiu aí, virou uma bomba, né, nesse final de semana. E olha, eu vou falar para você, o Felipe Melo respondeu a Leila sobre essas polêmicas declarações dela. Olha só o que o Pitbull falou para Leila Pereira. Foi falar sobre o gramado sintético, o Dr. Pagura fez uma bela apresentação no estudo que a CBF fez sobre a diferença de um gramado para outro e, concluindo, não existe nenhuma comprovação de que o gramado sintético causa qualquer dano para o atleta, então, mas não houve votação, isso que eu digo para vocês, não houve votação se fica ou sai o gramado sintético. Houve um compromisso do Conselho Nacional de Clubes aprofundar nesse assunto e chegarmos a uma conclusão onde todos os clubes sejam atendidos, porque, gente, o problema é o seguinte, não é possível você comparar gramados europeus, né, com a situação brasileira. É muito melhor você ter um gramado sintético de primeira linha do que jogar em gramados naturais esburacados. Isso é uma coisa óbvia, não é? Então, a gente tem que discutir, sim, a qualidade dos gramados no Brasil. Não se o sintético é melhor do que o natural, e sim a qualidade dos gramados. E, normalmente, os atletas que reclamam são atletas mais velhos, que eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais, né, a vida profissional deles, então, que eles acham que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta. Mas, normalmente, são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol, não é? Ao invés de ficar reclamando do gramado. Levando em conta que, no Brasil, a realidade é outra. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá, não venham para cá. Me refiro aos jogadores que fizeram aquele manifesto, tá? Sem comprovação científica absolutamente nenhuma de que gramado sintético é prejudicial à vida do atleta. Faça um reparo, era o Congresso Técnico da CBF, como vocês viram ali, o logo da entidade que comanda o nosso futebol. Felipe, o que você achou da fala da Leila? Bom, acho que cada um tem suas opiniões, né? Mas a Leila tem que aprender a lidar também com opiniões contrárias à dela, né? Eu concordo quando ela fala que os atletas mais experientes, com mais idade, sofrem mais, de fato. Vão reclamar. Vão reclamar porque os atletas jovens, eles não sentem as dores que vão sentir quando chegar numa certa idade. Mas acho que o principal é isso, acho uma tremenda de uma falta de respeito com os atletas, essa fala da Leila. E ela tem que aprender a lidar com opiniões contrárias a ela. São opiniões, ninguém falou nada demais. As pessoas têm que expressar as opiniões, né? Eu, como ex-atleta de futebol, expressei minha opinião. Jamais falaria qualquer tipo de coisa quando eu trabalhava no Palmeiras, porque o Palmeiras que me pagava, né? E tampouco isso é cuspir no prato que comeu. São opiniões. As pessoas pedem opiniões e nós temos que dar as opiniões, ser verdadeiros. Eu fui verdadeiro, falei que preferia, sim, a grama sintética, assim como a entrevista do próprio Abel, treinador do Palmeiras, e também do Felipe Luiz, me fizeram repensar. Preferiria muito mais jogar no campo sintético do que no campo totalmente esburacado. A briga tem que ser para campos bons para o espetáculo, para o futebol. Mas volto a repetir, a senhorita Leila ela tem que aprender a lidar com opiniões contrárias dela. Alguém mais quer comentar, Caio Ribeiro? Acho que na hora que você entra numa discussão técnica, ela é enriquecedora para os dois lados. Na hora que você sai do lado técnico para ir para ataque à pessoa e falar da idade do jogador, você perde completamente a razão e a Leila foi mal nessa. Eric?
A Leila nunca jogou bola, né, cara? Essa é uma discussão que eu acho que ela tem que ser estritamente técnica. Atleta, médico, eu acho que essa questão do campo sintético tem que ser... O fórum tem que ser muito restrito e estritamente técnico. Não adianta a gente levar para o business, para a questão política, porque aí a gente vai ampliar a discussão. E não é isso que os atletas querem. Os atletas querem boas condições de trabalho. Agora, se o campo sintético segura para você fazer mais shows em vez do campo natural, se politicamente é interessante ter um campo sintético aqui e não ali, aí é uma outra discussão que eu acho que vai além da questão do futebol, da parte técnica. Então, por isso eu acho que esse debate tem que ser técnico, com médico, com preparador físico, fisioterapeuta e os atletas definirem se isso causa ou não danos para a saúde de um atleta. E como jornalista, sempre informo que os gramados sintéticos são inspecionados pela FIFA e só podem ser colocados em uso se aprovados por uma comissão da FIFA que anualmente inspeciona os gramados. É permitido pela FIFA, mas ela mesma, FIFA, não usa na Copa do Mundo. Assim como nas principais ligas do mundo, os países europeus optam por não utilizar, inclusive proíbem gramado sintético nelas. É a decisão que os europeus tomam nas principais ligas. É autorizado, desde que a liga em questão, no caso a nossa, queira usar. E aí eles passam por uma inspeção e a FIFA libera ou não os gramados sintéticos. Até hoje no Brasil, os gramados sintéticos do Furacão, do Botafogo e do Palmeiras sempre passaram na inspeção. Leila, falando sobre a questão do gramado sintético, tem uma ironia aí, para não dizer uma outra coisa, o Gomes está fora da final do Paulista com uma questão, uma contusão, pode não ter nada a ver com gramado sintético, mas enfim, ele tem um jogador de mais de 30 anos que está machucado, da história do racismo do Luigi. Eu falei aqui de maneira muito clara o como a Leila tinha ido muito bem nessa história, tinha feito o que nenhum outro presidente tinha feito do Brasil quando tem caso de racismo. Foi lá e bateu forte, reclamou, ligou para o presidente da Comebol, coisa que acho que os outros presidentes não devem ter nem o telefone do cara. Ela foi lá e ligou para ele, e aí ele não atendeu, não pôde atender, ela reclamou disso. Aí surgiu a punição lá da história do racismo, foi uma punição ridícula, ela voltou a bater. Ela voltou a bater, ameaçou ir para a CONCACAF, ou seja, ela levantou, subiu no caixote, foi dura, e eu achei espetacular. Falei, parabéns para a Leila, que legal que ela fez isso, coisa que nenhum outro dirigente, homem, mulher, quem quer que seja, fez no Brasil, até então. Então eu achei muito legal. Preconceito, arrogância, eu acho que ela é uma excelente comandante para as questões institucionais. As questões esportivas não, quando normalmente ela emite opinião sobre essas situações, ela de fato escorrega. Acho que foi, você citou o Gustavo Gomes, eu vou citar um outro jogador acima de 30 anos do Palmeiras que não tem conseguido jogar na sequência, o Felipe Anderson, deve ter se sentido atingido, porque o discurso dela atinge diretamente um jogador como o Felipe Anderson, que jogava todas as partidas na Europa e não consegue jogar no Palmeiras de forma consecutiva e já tem mais de 30 anos. E ao contrário disso, o Marcos Rocha jogando muita bola também, já veterano e jogando bola no sintético bem. Exatamente, são casos e casos, né? E acho que ela não tem a menor condição de opinar sobre o assunto, a menor condição, como nenhum, aqui nós estamos falando, como nenhum cartola ou pagura médico da área médica foi lá fazer uma explanação para a questão ser colocada para os cartolas. Quem tem condição de falar sobre gramado é jogador de futebol, ponto. Essa discussão já não é, isso que eu falando, a gente falou do dia do manifesto, não é mais institucional ou clubista ou jornalística, é uma discussão dos atletas e acabou. Só que aí tem uma questão que os outros dirigentes falham e aí ela preenche esse vácuo institucional. Onde estão os presidentes dos clubes, os jogadores que fizeram o manifesto? Tá, então, né, o Pitbull soltando os cachorros pra cima dessa declaração da Leila Pereira. E olha que ele tá dizendo aí, né, que ele é pró-sintético, né, ou seja, ele prefere o gramado bom do que um gramado natural só por ser natural, né. É igual aquele caso, né, você quer colocar uma mulher num cargo alto só porque ela é mulher, para dizer que você tá beneficiando ali, dando igualdade e tal, né. Mesmo que a mulher não entenda nada do cargo que ela tá fazendo. Ou você tem um homem que entende e uma mulher que não entende nada. Você vai só para dar igualdade para as mulheres, você vai colocar a mulher que não entende nada. Não faz o menor sentido. É igual ao gramado. Você colocar para jogar no gramado natural, todo esburacado, ou num artificial perfeito, sem esses buracos, sem essa problemática toda. Muito melhor você jogar no artificial. Se causasse essa problemática toda aí, que só site nesse país aí, pelo amor de Deus. O pessoal tava todo morto, né? Mas olha só, o Arnaldo Ribeiro, falando aí do Felipe Anderson, uma colocaçãozinha para fazer do Felipe Anderson nessa tretinha que aconteceu aí, né?
Felipe Anderson, Ronaldo Ribeiro, ele teve sequência sim, senhor. E eu fiquei puto com essa sequência, porque ele não estava jogando absolutamente nada, tá? Em 2024, o Palmeiras não ganhou o título, talvez até por causa disso, dessa insistência da Abel em colocar ele. E ele jogando de ponta esquerda, ele não estava jogando nada. Um meia esquerda ali que não criava, eu não sei o que estava fazendo ali. Estava de auxiliar de lateral, que não conseguia avançar, não conseguia fazer o que eu tinha de fazer, meu. E o Felipe Anderson, esse ano, não jogou porque ele estava com problema físico, tá? Tava com problema de lesão, por isso que ele não tem jogado. Tava se recuperando aí e tal. Agora, o Felipe Anderson tá voltando, tá? Até que ele já entrou aí no último jogo. Meu, Felipe Melo também falou aí poucas e boas, hein? Falou algumas aí. A Leila Pereira passou do ponto aí de novo, né? Não é a primeira vez que ela fala besteira, inclusive envolvendo o próprio Palmeiras, né? Quando ela fala isso aí, ela ataca Dudu, ela ataca o Rony, ela ataca o Felipe Melo, o William, o Bigode, por aí vai. Inclusive, quando ela virou presidente, os dois que rodaram os primeiros da lista foram o Bigode e o Felipe Melo. Muita gente diz que contra o Boca Juniors, se tivesse um Felipe Melo ali, a gente não teria sido eliminado. Não duvido não, cara. Não duvido não. Tem hora que tem que ter um pitbull dentro de campo ali pra dar um chega pra lá nas certas jogadas que o Boca Juniors fez, especialmente aquela do gol, do Merentiel, que o Gomes acabou deixando o Merentiel passar pra cruzar pro Cavani fazer o gol. Coloca sua opinião aí. O que você acha dessa declaração da Leila Pereira? Felipe Melo tá certo? Pitbull não gostou muito e o Caio também não gostou, né? Caio Ribeiro também ficou puto com essa declaração dela aí. Na verdade, acho que não conheço ninguém que não tenha ficado contrariado com o que ela falou, né? Eu acho que ela perdeu a estribeira durante a coletiva. Ela deve ter ficado nervosa ali com a situação, com alguma pergunta e falou demais, né? Passou ali do que deveria ter falado. E aí falou besteira. E isso explica por que muitas vezes a gente quer jogador X e Y e não traz, né? Ela tem ali, não um preconceito com a idade, mas ela não quer pro Palmeiras esses jogadores que não vão trazer retorno financeiro futuro, ou seja, jogadores acima dos 30 anos. Ela dificilmente vai contratar. Eu não sei que milagre contratou o Felipe Anderson. Não sei que milagre. E pra mim, na minha opinião, para trazer o Felipe Anderson e manter o Dudu, eu preferiria muito mais manter um cara que você já sabe que dá resultado, do que trazer um cara que você não sabe o que vai ser. E outro, o cara que você tá trazendo não é do mesmo nível do cara que tá saindo. Então essa birrinha que ela ficou com o Dudu aí, pra mim, pegou muito mal pra ela. Claro que grande parte aí dos torcedores ficaram do lado dela, entenderam que o Dudu quis sair antes mesmo dele ser encostado, vamos dizer assim. E eu acho que não é bem assim a história, né? Mas só quem tem informações lá de dentro que entende, né? Muita gente não tem. E aí, tudo que a Leila falar é isso aí, ponto final, acabou. Coloca a sua opinião aqui. Passou dos 30 já era, tem que pendurar a chuteira. Ai, é complicado, né? Meu, mais um vídeo pintando aí, tá? Vamos assistir aí, porque o derby tá chegando. Tá chegando a hora do pega pra capar, hein? É neste domingo. O bicho vai pegar no Allianz Parque, hein? Comecinho de noite aí, a bola vai rolar e o Verdão, se Deus quiser, vai ganhar o jogo. Avante, palestra!